Olá, tudo bem com você? Iniciaremos uma nova atividade. Agora a aula é sua, professora. Até mais. Quero que vocês parem para observar as formas com que os textos são escritos, né? Os dois textos eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o primeiro texto lá em cima. Tá vendo? A lebre e a tartaruga. Observem que é o mesmo título. A lebre e a tartaruga. E aqui, ó, o segundo texto também, ó. A lebre e a tartaruga. São dois textos com o mesmo título. E os dois contam pra gente a mesma história, de formas diferentes. Aqui em cima, nós podemos observar que o texto ele segue corrido parágrafos. Ou seja, ó, aquele espacinho que eu falei para vocês, ó, entre a margem e a primeira palavra. Nesse texto aqui, no caso, nós temos dois parágrafos. O primeiro parágrafo ele é bem grandão, ó, com algumas linhas, e o segundo parágrafo ele tem apenas uma linha, né? Mas é um texto corrido, todo escritinho aí. No texto número 2, nós podemos observar que ele é escrito em forma de poesia, ou seja, dividido em estrofes, apontando aqui, ó, cada linha do poema, que é um verso, e cada conjunto de versos, uma estrofe. Então podemos observar que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. Um poema escrito em 8 estrofes. Podemos observar também que no primeiro texto, quando um dos personagens se põe a falar, nós conseguimos observar aquele sinalzinho que nós falamos ali há pouco. Travessão. Toda vez que eu encontro um travessão num diálogo, esse sinal ele nos indica a fala de um personagem. Quando um personagem inicia sua fala, a gente encontra o travessão. O travessão é esse sinalzinho gráfico, né, representado por um traço, que vai nos indicar o início da fala do personagem. Primeira atividade, número 2. Após a leitura dos textos, vamos observar, discutir e anotar. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. O que vocês acham? Essa fábula, ela está contando a mesma história ou histórias diferentes? Prestem atenção que elas estão escritas de formas diferentes, mas não significa que seja outra história. Tá? Então, vamos lá. A pergunta é: as fábulas lidas, elas se referem à mesma história? Vocês vão responder nessa linha. O que vocês acham? Se vocês acham que sim, logicamente, vocês escreverão sim nas linhas. Vírgula. Explique. E aqui vocês continuarão explicando as suas respostas. Sim, elas se referem à mesma história, porque os personagens se comportam da mesma forma, ou a árvore que estava lá continua no mesmo lugar, enfim. Vocês vão explicar o porquê que vocês acham, o porquê vocês chegaram a essa conclusão de que as fábulas se referem à mesma história. Letra B. As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando suas informações na tabela abaixo. Então aqui nós temos uma tabela onde nós vamos identificar as personagens das fábulas lidas. No caso, a tartaruga e a lebre. Então, na fábula 1, nós vamos colocar aqui, ó, as personagens
que a gente encontra na fábula 1. Na fábula 2, as personagens que se encontram na fábula 2. Como são e o que fazem na história. Aqui vocês vão descrever como elas são e o que elas estão fazendo na história. De alguma forma, vocês vão conseguir me dizer se elas fazem a mesma coisa numa fábula e na outra, se nas duas histórias elas estão fazendo a mesma coisa, mesmo que a história seja contada de uma forma diferente. Prestem atenção na ação das personagens, tá? Vocês precisam analisar a ação das personagens, o que elas estão fazendo, a lebre e a tartaruga. Considerando as informações da tabela, o que vocês analisaram e escreveram na tabela acima, responda as questões abaixo. Letra A. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Comente. Lembra quando nós falamos de características? Que nós falamos de adjetivos, de algo que é dado para o personagem? É justamente isso que nós estamos falando aqui. Nas duas histórias, na história de cima e na história de baixo, as personagens elas têm as mesmas características? Preste atenção. Olhem a característica da lebre no primeiro texto. A lebre era rápida, era lenta, era gorda, era magra. E observem no segundo texto para ver se ela tem as mesmas características. É isso que vocês vão escrever aí, tá? Para a lebre e para a tartaruga. Letra B. Comparando as fábulas, ou seja, observando as duas e verificando o que elas têm de semelhanças, o que elas têm de diferenças, né? Escritas em prosa e em verso, como falamos, podemos dizer que a moral é a mesma? Vocês acreditam que o conselho que as fábulas dão para a gente, tanto no primeiro texto quanto no segundo, é o mesmo conselho ou não? Dá a sua opinião aí para a gente. Escreve aí sim ou não e dá a sua opinião. Letra C. Na fábula em verso, não aparece moral escrita na fábula de baixo, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre as características das fábulas, o que nós falamos nas aulas anteriores, para responder. Lembra quando nós falamos das características? Através disso que a gente falou, vocês vão conseguir dizer para mim se mesmo não aparecendo a moral escrita é uma fábula ou não. Por quê? Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Ou seja, lembra quando nós falamos que mesmo que ela não esteja, a moral não esteja escrita, a gente consegue criar uma moral para ela? Se você acha que sim, como poderia ser? Que moral poderia ser? Qual seria essa moral? Qual seria esse conselho? Escreva aqui para mim também, na letra D. Ficamos aqui. Até a próxima atividade. Bons estudos para você. Olá. Atividade 2E. Análise de recursos expressivos. Para a gente realizar essas tarefas, a gente vai relembrar o que nós falamos na aula anterior a respeito dos diálogos e dos sinais gráficos encontrados nas falas das personagens. Vamos falar sobre o diálogo. O que é um diálogo? Diálogo é a conversa que ocorre entre as personagens de um texto. Então, quando num texto duas personagens ou mais estão conversando, esta conversa se chama diálogo. O diálogo ele só pode acontecer entre duas ou mais pessoas. No caso de uma fábula, dos animais, das árvores que conversam entre elas, as personagens das fábulas, as personagens do texto, quando elas conversam, ocorre entre elas um diálogo. O diálogo ele tem algumas características. E uma das principais características do diálogo é um sinal gráfico chamado de travessão. Esse sinal ele indica o início da fala de uma personagem. Então, vamos lá, indica o início da fala de uma personagem. Então, toda vez que uma personagem
começa a sua fala, antes de dela iniciar a sua fala, a gente observa a grafia de um travessão. Por exemplo, se eu digo assim, a tartaruga falou para a lebre. Travessão. Bom dia. Amiga. Aliás, bom dia, amiga. Como vai? É uma pergunta que a tartaruga está fazendo para a lebre. Como é a tartaruga quem está falando, então outra versão indica o início da fala da tartaruga. Tá? Então, toda vez no texto, quando a gente observar um diálogo que é a conversa entre duas ou mais personagens, esta conversa é vista através de falas, né? A gente consegue observar essa conversa através de falas. Alguém fala alguma coisa, a outra pessoa responde. E quando ocorrem as falas das personagens, para indicar que alguém está falando, a gente sempre coloca no início da fala um travessão. Assim a gente sabe que ali está acontecendo uma fala. E essa fala pertence a um diálogo. Vamos às atividades. Voltei. Conseguiu realizar a atividade? Sim. Parabéns. Se não conseguiu, não se preocupe. Aguarde o plantão de dúvidas que a sua escola disponibilizou. Ok? E até a próxima.